Reinaldo, eles estão brigando. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele reagiu ao deputado Zé Trovão, do PL, depois ele ter feito críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Zé Trovão deu uma entrevista ao Quintou Podcast e disse que Bolsonaro errou ao não admitir a derrota nas eleições de 2022. Também afirmou que o ex-presidente foi covarde por não ter admitido o resultado das urnas e mandado as pessoas para casa, se referindo às mobilizações dos acampamentos golpistas. Só que durante a entrevista, o Zé Trovão também afirmou que o ex-presidente vive uma das maiores injustiças de todos os tempos. E, respondendo ao deputado, Eduardo chamou Zé Trovão de bosta, até me enrolei a língua para falar, e acusou o Zé Trovão de agir contra o pai dele, o Jair Bolsonaro. O Eduardo disse o seguinte numa entrevista à Rede Comunica Brasil: a gente não concorda com as atitudes do Zé Trovão. O partido muito provavelmente não tomará nenhuma atitude, mas você, eleitor, pode tomar. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa para falar de Zé Trovão, mas vou ficar quieto aqui em nome da possibilidade de pacificação. O ex-deputado, como eu disse, chamou o Zé Trovão de bosta depois de defender a candidatura de membros da família Bolsonaro este ano como forma de evitar a vitória de possíveis traidores. Ele disse o seguinte: a gente tem que colocar o Jair Renan de candidato porque tem uns bostas igual o Zé Trovão. Eu começo pela última frase, que é sensacional. Você imagina um irmão seu... Imagina um irmão seu que diz assim: olha, vamos colocar o Rafael aqui, nesse desafio aqui, porque tem uns bosta aí que me obriga a botar o Rafael. Ou alguém que fale isso, o irmão meu fala isso de mim. Ah, põe o Reinaldo aí, tem uns bosta aí, tem que pôr o Reinaldo. Então, assim, primeiro, expressa bem o que acha do irmão. E não sou eu que vou corrigir isso, né? Em segundo lugar, é o Eduardo, né, cara? Não adianta. Alguém se moveu e falou alguma coisinha fora do que ele quer, lá está ele como uma espécie, assim, de doutrinador, né? O Tribunal do Santo Ofício do bolsonarismo. Ele é o Santo Inquisidor, ele está sempre pronto para torturar, né? Ele sim, ele se coloca como esse guardador da doutrina, né? E, portanto, não tem aliado. Todo mundo apanha, todo mundo leva porrada, todo mundo se dá mal, né? É isso, né? Agora, quer saber? Qualquer briga entre Eduardo e Zé Trovão, os dois estão certos e eu torço pela briga. Tamo junto, torcendo pela briga, viu, Reinaldo? Olha, vamos falar de novo do Valdemar Costa Neto, presidente do PL, porque ele disse na última quarta-feira que muita coisa vai acontecer no Brasil nesses 20 dias e que o país não vai ficar como está. Durante o evento com parlamentares e empresários, o Valdemar citou a expectativa de aliados do ex-presidente em torno de um novo recurso criminal protocolado pela defesa do Bolsonaro e disse que o presidente do STF, o Edson Fachin, é de esquerda, mas é um homem honesto. O Valdemar ainda disse o seguinte: tudo pode acontecer, depende do STF, depende deles. Quando Lula estava preso, alguém imaginou que ele pudesse ser solto e se candidatar? Valdemar ainda acrescentou: agora vamos acertar o rumo, e afirmou que está atuando para fazer o nosso pessoal se entender melhor, se referindo aí ao Flávio e à Michele. E aí, Reinaldo, mais uma cascatinha do Valdemar? Do Valdemar, e você vê que o Valdemar é sempre assim, Valdemar, né? Ele faz um elogio pro cara de esquerda, não sei o que, ele é um pouco assim, gente, temos de nos preservar aqui, nós que somos desse ambiente, né? Porque começou essa história de que, quem sabe o Bolsonaro possa ser, não vai acontecer. Veja só, se escolhe o revisor, segundo o regimento interno do Supremo, se escolhe quem vai fazer, quem é o relator da revisão criminal, não na turma que condenou, o relator. Mas atenção, artigo 6º, inciso 1, a linha B do regimento interno do Supremo. A revisão criminal cabe ao plenário. Quem vai fazer, quem vai votar a revisão? Então, ainda que o Nunes Marques pague o mico de aceitar o pleito de Jair Bolsonaro, cuja rejeição em favor a PGR já falou pela rejeição, né? Mas ainda que o Nunes Marques decida, e ainda que ele pudesse ter o voto do Fux, é possível, porque afinal de contas o Fux
Você lembra que ele absolveu o Bolsonaro e tal, e depois o que ele se condenou, ele também absolveu todos, né? Esse grande patriota. Ainda que tenha o voto do Fux, ainda que tenha o voto do André Mendonça, que nas vezes em que questões relativas ao golpe foram para o pleno, ele não reconheceu o crime de golpe de Estado. Então eu poderia, e nem o Nunes Marques, 3 votos, não sei o quê. Mas não vai ter a maioria, pode esquecer. Não vai acontecer. Isso daí que o Valdemar falou, já aconteceu. O caso do Lula é completamente diferente. O caso do Lula, a anulação se deu em razão da incompetência aí, juridicamente. O Moro não era o juiz do caso. Aliás, Rafael, tem uma grande honra, eu tenho 2 orgulhos profissionais. Um deles é ter corrigido uma tradução do Vaticano. Mesmo assim, o Papa, né, falou em latim e tal, o próprio Vaticano soltou uma tradução em português, em que chamou, em que errou uma tradução da palavra chaga, né, e eu corrigi, e depois o Vaticano disse que eu estava certo, né. E minha outra honra profissional foi ter deixado claro, desde o começo, que o Sérgio Moro não era juiz competente do caso Lula. Eu fui o primeiro a botar isso na imprensa. Né? Porque ele não era. A partir de uma coisa que ele próprio escreveu. Né? Então, o caso do Lula foi anulado pela incompetência do juiz. Aqui não tem nada disso. Isso é cascata do Valdemar para tentar jogar ali e tal, não sei o que. Não vai acontecer, porque a revisão... É que tem gente que estava achando que a revisão ia ser votada só na segunda turma. E ele falou assim, a revisão na segunda turma, então vai ser... O Nunes Marques vai votar pela revisão, o André Mendonça vai votar pela revisão, aí o Gilmar, aí o Fux, que foi para lá, pode votar pela revisão. Não vai acontecer. Porque é o pleno. Isso é cascata.